fala essa música. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que o Senhor é Deus eterno e Criador de toda a terra? Ele não se cansa e não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uma vez eu assisti um filme em que havia uma determinada pessoa que estava sentada num banco no meio de um bosque. E atrás dessa pessoa um monte de pássaros que estavam pousados ali, comendo talvez alguma coisa, e um silêncio absoluto. Aquela pessoa estava meditando, e quando aquela pessoa se levanta daquele banco, os pássaros começam a voar numa revoada imensa, e você ouve nitidamente o barulho das asas deles levantando o voo, e aquele silêncio foi quebrado de uma forma maravilhosa pelo barulho das asas daqueles pássaros. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos agora num profundo silêncio, acabamos de cantar,
O nome de Jesus é poderoso para fazer tantas e tantas coisas. Nós temos um Deus que não se cansa, um Deus que renova as nossas forças. E agora nós queremos ouvir o barulho dos pássaros, mas da seguinte forma: nós queremos ouvir o Espírito Santo de Deus se movendo em tua vida. Como se Ele quebrasse o silêncio e Deus pudesse dizer: eu estou aqui, olha. Eu estou para caminhar com você. Eu estou para te ajudar. Minha mão está estendida para você. Confie em mim. O Espírito Santo precisa mover em nosso coração. Ele precisa mexer conosco. Eu quero, nesta hora, orar e dizer: Senhor Deus, renova as forças, Senhor. Renova as forças. Às vezes nossas forças são roubadas. A nossa fé é subtraída. E o Espírito Santo de Deus quer fazer uma revoada em sua vida nessa noite. Sabe? Confie nisso. Você não sabe, nunca ouviu falar que o Senhor eterno, que é Criador, Ele fortalece o cansado. E Ele dá forças àquele que não tem nenhuma. Talvez essa noite, esse momento, seja um momento que suas forças estão se exaurindo, né? Você está precisando, como aquela pessoa que está se afogando. Senhor Deus, me ajuda. Deus já está com a mão estendida sobre você. Ele renova as forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Quero orar por você, quero interceder por você. Se alguém está precisando dessa renovação de força, seja em que área for, área emocional, área física, área espiritual, né? Quantas vezes nós sentimos que estamos um pouco longe de Deus, estamos um pouco frios, apáticos, fazemos as coisas assim na descida da ladeira, no movimento, no empuxo. Mas nessa hora Deus quer fazer algo novo em teu coração, renovar a tua esperança, agitar tua vida. Se você está precisando disso, eu estou precisando. Fique de pé em seu lugar, onde você está. E nós queremos interceder a Deus. Esse Deus que é Criador dos céus e da terra, Ele que pode todas as coisas, ao nome de Jesus, que é poderoso, o nome de Jesus cura os feridos. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus dá saúde. O nome de Jesus dá vigor. Ao nome de Jesus as nossas forças são renovadas, Senhor. É o que nós estamos te clamando agora, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que Tu estás neste culto, Senhor Deus, que Tu estás nos assistindo, Senhor. Pai querido, nós declaramos que Tu conheces cada pessoa que está de pé. Tu conheces, Senhor Deus, especificamente a vida de cada um de nós. Sabes aquilo que nós estamos necessitando, Senhor Deus, e muitos de nós estamos necessitando de um renovar, de um vigor divino, um vigor celeste, Senhor Deus, um vigor que é capaz de saltar as barreiras que foram colocadas diante de nós, Senhor Deus. Pai querido, derrama dos altos céus neste momento, que haja entre nós um mover do Teu Espírito Santo, que encha os nossos corações, Espírito Santo que encha as nossas vidas, o Espírito Santo que possa derrubar todas as nossas estruturas, aquelas criadas por nós mesmos, ou aquelas que estão impedindo uma comunhão profunda contigo, Senhor Deus, aquelas estruturas que às vezes impedem, do nosso racionalismo humano, impede, Senhor Deus, que possamos ver o Teu poder que é sobre todas as coisas, um Deus que não se cansa, um Deus que não se fatiga, Senhor Deus, um Deus que não cochila, Senhor, mas um Deus que está pronto a nos ajudar, Senhor. Pai querido, renova a nossa fé neste momento, Senhor Deus, renova a nossa fé, aumenta as nossas forças. Aquele que está cansado e abatido, levanta-o pelo Teu poder, Senhor Deus. Pai querido, que Teu Espírito Santo possa nos encher de um vigor espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, eu vou pedir
as crianças que venham até aqui à frente, que vão para o culto, nós queremos orar com vocês. Esse é o grupo de crianças mais bonito, né? Que nós temos nessa cidade, esse aqui, ó. Tudo bem, Deus possa abençoar a vida dessas crianças. E sempre tem uma historinha para mim aqui. Muito bem, nós vamos orar, vamos abençoar essas crianças, né, que eles possam assim crescer. Hoje, quando o Alexandre pela manhã pregou, né, falou sobre fé, sobre esperança. O que mais? Paciência, perseverança, e tudo isso, diz o texto lá, proporciona para nós um caráter aprovado. Que bom se essas crianças tivessem caráter, dignidade, honra, valores, né? E que hoje o Espírito Santo possa falar no coração de cada uma dessas crianças. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, e Senhor Deus, nós clamamos por essas vidas dessas crianças, que Senhor Deus, Tu possa abençoá-las, continuar abençoando, Senhor. E que hoje, de uma forma muito especial, de uma forma milagrosa e poderosa, o Teu Espírito Santo ministre no coração, no caráter e na vida dessas crianças. Que eles possam ser formados dignos e aprovados diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir as crianças. Os juniores podem também acompanhá-los. Nós vamos ter agora o nosso momento, que é um momento de culto também, né? Nós vamos ter o nosso momento de dízimo e de oferta. Interessante, quando Jesus falou sobre isso, ele foi assim, tão incisivo, que ele disse assim uma vez: se você, quando fosse levantar para entregar a sua oferta, e você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, não dê. Porque isso certamente não seria bem aceito por Deus, né? A seriedade. Por isso que se faz um momento de culto também, de cumprimento daquilo que o Senhor nos deixou, do conhecimento e do entendimento de que Deus que nos dá todas as coisas, desde saúde, nossa fonte de rendimento, provém tudo dele, é isso. Então é um momento de culto. Nesse momento nós agradecemos a Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado, o alimento de cada dia e tantas outras coisas mais que nós podemos conseguir. É um momento de oração. O que é colocado aqui não pertence a pastor, nem liderança, nem diretoria da igreja. Isso pertence a Deus. E nós tratamos com uma dignidade muito grande. Mas na nossa oração, Senhor Deus, dê sabedoria para que esta igreja administre bem, administre em favor dos outros aquilo que tem sido devolvido para Ti. Então, num momento de culto, né? Que bom se você viesse dedicar seu dízimo, a sua oferta, em oração, em gratidão, conhecendo esse Deus que tem sido muito bom para conosco. Façamos assim. Jesus é sobre
Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Senhor, Tu sabes, Senhor Deus, o respeito que esta igreja tem tido com aquilo que Te pertence, Senhor. Nós queremos Te agradecer muito, Senhor Deus, porque Tu não tens deixado faltar, Senhor Deus, a ajuda para as pessoas necessitadas que esta igreja tem atendido. Não tens deixado faltar, Senhor Deus, aquilo que é para manutenção da igreja e nem para missões. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós não temos administração nenhuma sobre isto, porque isso Te pertence, Senhor Deus. Mas agora, Pai, eu quero Te rogar também pelas pessoas que estão espontaneamente, têm contribuído tão voluntariamente, Senhor Deus. Que Tu possas continuar abençoando cada uma delas, Senhor Deus. Que Tu possas, Senhor Deus, abastecê-las e provê-las de todas as suas necessidades, Senhor Deus. E que Tu possas presenteá-la com Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. É uma alegria estar de volta, é uma alegria poder ter essa oportunidade de compartilhar de novo com os irmãos, compartilhar as experiências, compartilhar a palavra do Senhor. É uma alegria poder estar em casa, estar na minha igreja de novo. Desde janeiro eu tenho tido alguns domingos ausentes por outras responsabilidades, então é sempre bom a gente estar junto, estar em família novamente. Então agradeço a Deus por essa oportunidade. Hoje à noite eu tenho a tarefa de compartilhar com a igreja as experiências que eu vivi na última semana, na viagem para Cuba. Os irmãos têm acompanhado, nós há algum tempo estávamos orando por isso e pedindo a Deus orientação para que nessa viagem nós pudéssemos conhecer aquele país, conhecer as necessidades do Evangelho naquele lugar. E particularmente eu tenho assim uma palavra de gratidão a Deus e à igreja por ter investido nisso. Já há algum tempo eu tinha orado e pedido a Deus uma oportunidade de conhecer o Evangelho em outro país, e Deus escolheu então me enviar lá para Cuba, né? Então agradeço a Deus, agradeço a todos os irmãos que puderam contribuir, que tiveram um coração nisso, né? Então hoje eu queria assim fazer um compartilhar com a igreja. Eu tenho muita coisa para falar mesmo, tenho muitas fotos, tenho alguns vídeos. Eu tentei selecionar ao máximo para reduzir, para não ocupar muito tempo nessa noite com isso. Mas, bem, eu selecionei aquilo que eu achei que era importante a igreja saber e conhecer a respeito da realidade do Evangelho naquele lugar. Então eu vou compartilhar com vocês e no final eu quero fazer uma aplicação bíblica sobre a nossa realidade, extraindo da palavra de Deus algo para as nossas vidas, algo que possa causar impacto na nossa condição hoje, na nossa condição atual, que isso gere em nós uma transformação de vida. Então a minha expectativa é essa, que a experiência que eu vivi lá, que tem gerado em mim necessidade e vontade de mudar, possa acontecer com você também, ok? Bom, então eu vou passando as fotos aí. Nós fomos para Cuba, chegamos em Havana, certo? Havana, pode clicar que vai aparecer, vou circular ali onde é que está Havana, para você situar no mapa. Havana lá, então, à sua esquerda, lá em cima. Uma cidade muito bonita, uma cidade muito bem estruturada. Dali nós fomos para uma província, ficamos 2 dias em Havana e fomos para a província de Santo Espírito. Também vou sinalizar ali no slide aonde fica a província de Santo Espírito. Isso em quilômetros, dá quase 400 quilômetros. E ali de Santo Espírito nós usamos a cidade, a igreja, a primeira igreja batista em Santo Espírito, como a nossa base, né? Nós somos em 7 brasileiros para lá.
e usamos aquela igreja, aquele local ali, como a nossa base para nos deslocarmos diariamente para diversas províncias. Todas as províncias do entorno ali, da província de Santo Espírito, nós andamos, viajamos bastante. Então, por dia, nós conhecíamos em torno de 5 a 6 igrejas, 5 a 6 trabalhos missionários, conhecíamos os missionários, a sua realidade, as suas necessidades, e à noite nós, em um desses lugares, fazíamos um culto, certo? Então, essa foi a nossa rotina lá. Pode ir para frente, para a gente... Eu quero falar um pouquinho sobre o povo de lá, você está vendo essa foto aí. A nossa visão, nossa ideia, normalmente é ver o cubano, né, o que vem à nossa cabeça, pessoas de pele mais escura, mas na verdade, se você mostrar essa foto para qualquer cubano, ele vai dizer que os 3 daquela foto são cubanos. Alguns me confundiram com cubanos lá. Tem muito cubano de olho azul, de pele bem clara. Então esse do meio ali da foto, nós vimos ele numa loja, trajado daquele jeito. Um colega do grupo que estava pediu para tirar uma foto com ele. Eu tirei a foto e quando eu fui devolver a câmera, falei em português, ele ficou surpreso. Ele falou, você é brasileiro também? Eu falei, sim, sou. Eu achei que você fosse cubano. Eu te achei até parecido com o vendedor da loja ali, não tem nada a ver os dois, mas ele achou semelhante, aí eu resolvi tirar a foto para comprovar. Um dos pastores também me perguntou, olhou para mim e comentou, olha, mas você passa tranquilamente por um cubano aqui, você é muito parecido com eles. Por causa da influência dos espanhóis, tem muita gente de olho claro lá. Em tudo quanto é lugar, você vê esse tipo de outdoor, com frases relembrando a Revolução, um povo que ama muito a Revolução, ama tudo o que aconteceu no país, embora politicamente, depois nós podemos falar alguma coisa, até em particular, depois se você quiser tirar dúvidas, mas você vê que em diversos lugares, andando não só pelo interior, mas em Havana também, você vê outdoors como esse e os outros que nós vamos vendo aí, né? Então, sempre com frases do gênero, né, falando sobre a Revolução, sobre as ideias, sobre os ideais da Revolução. Então, um povo que mantém muito viva essa história, né? Revolução de 59, tudo que o governo tem feito até hoje, o povo ainda vibra com isso. Vamos adiante. Che Guevara, a figura mais pintada em todos os outdoors, em paredes, né? Então, assim, uma figura realmente idolatrada. Para você entender o sentimento do povo com relação a Che Guevara, um pastor disse que numa das províncias, a província onde o Che teve uma das maiores vitórias dele, ao se falar sobre Jesus e dizer que você precisa da salvação em Jesus, algumas pessoas dizem, não preciso de Jesus, eu tenho Che Guevara. Então esse é o sentimento do povo. E aí se faz um pouco da dificuldade de você evangelizar nesse lugar. Então, você vê propagandas do governo dessa forma, falando da Revolução, em diversos lugares, mas você vê também, assim, em casas particulares, pessoas que escrevem à mão, que pintam nas paredes frases da Revolução, um povo, então, que tem muito isso no coração. Um pouquinho da cidade de Santo Espírito, o Calçadão lá, uma cidade bem bonita, uma cidade pequena, mas bem estruturada. Nesse calçadão nós passamos aí para poder usar a internet, eu quero mostrar para você como é que era a situação lá. Esse é um teleponto, lugar onde a gente podia acessar a internet. As pessoas não têm internet em casa, então para usar a internet nós tínhamos que ir a esse lugar, comprar um cartão, retirar ali desse cartão, raspando uma senha, digitar no sistema e aquilo liberava 30 minutos ou, dependendo do cartão que você compra, 1 hora de internet. Isso eu usei ali para meia hora de internet, algo em torno de R$15, mais ou menos. Então, até pouco tempo atrás, o cubano não podia entrar num teleponto desses. Isso era só para estrangeiro. Até pouco tempo atrás, o cubano não podia entrar num hotel, por exemplo. Só os estrangeiros. Então, muita coisa tem mudado nos últimos 10 anos, tem se tornado diferente naquele país. Muitas transformações. Por exemplo, quando essas viagens do grupo do Brasil para lá começaram, em 2008, era proibido qualquer estrangeiro andar em um carro dirigido por um cubano. Tinha que ser um carro alugado do governo, com motorista específico para isso. Então, as coisas estão mudando. Hoje nós tínhamos lá um carro, que era o carro do pastor, então ele nos conduzia à vontade lá. Vamos para frente. Um povo muito musical, certo? Instrumentos de percussão à vontade, ali tem um feito com porongo, mas muito instrumento de percussão lá. Então, às vezes, as igrejas não tinham nenhum instrumento de corda, tinham só os instrumentos de percussão e cantavam com um vigor assim impressionante. Lá também tem um jeitinho brasileiro, né, o jeitinho cubano.
no carro que nós andávamos lá, era uma van, depois vocês vão ver a foto dela, mas na falta de lugar eles colocaram uma cadeira ali para que alguém pudesse se sentar também e andar junto com a gente lá. Alimentação, um pouquinho, tem gente me perguntando, eu queria falar sobre isso, né, um pouco da comida. Você vê ali, talvez, na definição aqui da nossa projeção, não fique bem claro, mas naquele prato ali tem banana frita, né, e um arroz com feijão. Quando me serviram a primeira vez, eu pensei que a dona da casa já tinha misturado para mim o arroz e feijão, mas não, é uma comida que eles fazem, chama-se congris. Então, eles cozinham o feijão, quando o feijão está quase pronto, eles colocam o arroz para cozinhar dentro, junto com o feijão, e aí, depois que seca a água, vira o congris. Uma comida típica deles, é bem gostosa, não difere muito da nossa comida. Aliás, vai muito cominho na comida deles, mas isso dá para a gente levar tranquilamente. Tomate, salada, enfim, tem lá, mas nem tudo você acha sempre. Então, numa das viagens com os missionários, um missionário falou assim para outro, missionário cubano, né? Falou assim, olha, na volta, vamos parar aqui nesse lugar, porque eu fiquei sabendo que aqui tem tomate. Então, não é sempre que eles acham itens básicos, coisas necessárias, assim, então não é sempre que eles encontram. Quando descobrem, todo mundo corre para conseguir ir lá. Isso aqui foi um missionário que fez para a gente. Esse missionário, ele é padeiro, e ele fez um banquete para nós, depois vocês vão ver, mas só a título de curiosidade, um pão recheado com arroz. Então, o recheio do pão é arroz, pimentão e presunto. Tem muito presunto lá, porque tem muito porco, né? Pode passar. Refrigerante deles, Tucola, parece uma Pepsi, é semelhante a Pepsi, mas tranquilo também, pode ir para frente, só curiosidade. Uma espécie diferente de banana que está surgindo agora, está sendo colocada agora no país, formato diferente. Como eu falei, eles comem muita banana, eu comi inclusive um pirê de banana também, né? Então tem tudo isso lá. Frutas, essa fruta chama-se chirimoia, ela é bem doce e é bem amarela por dentro. Essa não tá madura ainda. Então eu não pude experimentar essa. Um colega meu comeu em outra casa lá, disse que era dessa forma. Acerola tem lá também, tranquilamente. Vamos para frente. Uma outra fruta ali que parece, eles chamam de tipo bola de ar, alguma coisa assim, mas diz que é semelhante à batata. Eles comem com salada também isso lá. Essa fruta é a mais estranha que eu conheci, que eu vi lá. Nessa foto aqui não dá para aparecer, dá para ver direito, mas o formato dela é por fora, o formato de um abacate. Ela tem por fora uma pele que parece do kiwi e por dentro ela parece o mamão, como você pode ver ali, né? Então, quem comeu disse que o gosto é parecido com o do mamão mesmo. Mas coisas que nós não temos aqui. Vamos adiante. Isso é uma padaria. Tá? Essa é uma das padarias lá numa província, na região de Havana ainda. Né? E eu botei a foto da padaria não só pelas condições, mas também para falar que o cubano ele tem do governo direito a comprar um pão por dia. Então, todo mundo tem um caderninho, certo? E você pode comprar um pão para cada membro da família, e quando você compra, você recebe um carimbo naquele caderninho. Se você for em outra padaria, eles vão ver o carimbo e não te vendem um pão naquele preço. A questão é que, socialmente, então, algumas coisas o preço é bem baixo. Então, um pão ali, que eles têm direito, seria em torno de 10 centavos na nossa moeda. Mais ou menos isso. Mas se eles quiserem comprar o segundo pão, eles vão pagar 10 vezes mais o preço desse pão. Que para nós não fica caro, mas para eles faz uma diferença bem grande no orçamento. Depois eu vou falar sobre essas questões aí, os irmãos vão entender. Muita coisa lá se faz de bicicleta, muita gente usa de bicicleta, anda de bicicleta, e também de caminhão. Eu andei no caminhão para ir num culto, nós fomos num caminhão como aquele, acho que foi aquele caminhão mesmo, então o deslocamento era dessa forma. Vamos lá, um outro tipo de transporte, no interior você vê, isso aí é um caminhão, na verdade, as pessoas entram ali, ficam, a grande maioria em pé. Mas em Havana, por exemplo, eu vi ônibus muito bons, ônibus para circular dentro da cidade, ônibus realmente bons, ônibus biarticulados, com bastante espaço. E a passagem de ônibus dentro da cidade é muito barata também. É algo em torno de 5 centavos, 10 centavos, trazendo para a nossa moeda isso. Né? Então, realmente é bem barato lá. Aí um tipo de táxi, bicitaxi, né? Também bem comum lá. Vamos adiante. Tem muita moto com sidecar também, o pessoal usa bastante isso. E os carros antigos, que muita gente me perguntou, eu queria mostrar, né, carros da década de 50, muitos circulando. A grande maioria sim, ou num estado pior, mas tem outros reformados, outros melhores, bonitos. Aí um coco-táxi, né, isso tem em Havana, certo? Então, coisas diferentes lá da região. Aí um carro reformado, bonitão, então também tem gente que investe lá e tem estrangeiros, enfim, e até alguns cubanos que têm condições de fazer isso.
Um país que investe muito no turismo, gente. Turismo põe muito dinheiro em Cuba, então eles investem muito, certo? Então você via ônibus de turismo em Havana, principalmente, muitos ônibus de turismo. Carros novos, tem carros novos lá. Não são só aqueles carros da década de 50, tem carros novos. Só que o detalhe é que os carros são muito caros. Eu não sei se está aí, põe para frente para ver. Está aí. Esse foi o furgão que a gente usou. Esse é o carro do pastor. A gente apelidou ele de Scooby-Doo missioneiro, porque parece o carro do Scooby-Doo. Quem assistiu o desenho sabe do que eu estou falando. Mas esse carro, eu imagino que aqui no Brasil, nas condições que ele está, você compraria aí talvez por 8, 10 mil reais. Em Cuba, o pastor comprou esse carro por 40 mil dólares. Esse é o preço de um carro em Cuba. E eu perguntei, pastor, se fosse novo, 0 quilômetro, quanto custaria? 500 mil dólares. Então, assim, é uma coisa descomunal. É impressionante essa disparidade com relação a isso. Mas todo carro lá que tem a placa iniciada com a letra P é carro particular. E aí eu vi muitos carros novos, muito carro da Peugeot, Toyota, Nissan, tem bastante lá, carros novos com placa P. E eu perguntei, é de estrangeiro que veio morar aqui? Não, tem muito cubano também que tem esses carros. Depois eu explico direitinho por quê. Vamos para frente. Esse é um quadro de Fidel, lá eu coloquei ele aqui para você ver, porque essa é a sensação que você tem no país, que você está sempre sendo vigiado. As pessoas andam pelas ruas e tem essa... mesmo quem é de Cuba tem uma sensação, e quando vai falar o nome dele, fala em voz baixa, porque qualquer um pode ser um espião do governo. E aí eu quero... Pode botar outra foto já, também fala um pouquinho, mostra um pouquinho, isso tudo estava no hotel, mostra um pouquinho de como o povo lida com essa questão política lá. Pode ir para frente. Antes de falar sobre esse livro, só a ideia é que qualquer um pode ser um espião do governo, como eu falei. Então, na verdade, a sensação é que você está sendo sempre vigiado. Então, nós somos orientados o seguinte, olha, se alguém te fizer alguma pergunta, responde o mínimo possível. Responde o mínimo possível. Uma noite, nós fomos parados pela polícia, às 1h30 da manhã, voltando de um culto, e deu muito medo, assim, na hora que a polícia fez sinal, uma estrada totalmente escura, à noite, madrugada, e a polícia, só vimos a lanterna do policial, e aí o motorista disse, todo mundo de boca fechada, para os estrangeiros não abrirem a boca, porque se soubesse do estrangeiro, no mínimo ia fazer muito mais pergunta. Mas foi tranquilo. Então, qualquer um pode estar a serviço do governo. Tem situações nas igrejas de pessoas do governo que foram implantadas nas igrejas para literalmente destruir a igreja. Houve um caso recente que nessa viagem foram tratar esse caso de um homem que trabalhava para o governo e foi implantado numa igreja, ficou 2 anos na igreja como um membro, ninguém sabia que ele era do governo, e ele conseguiu destruir aquela igreja. Então, essa questão política é bem séria ainda nesse sentido. Esse livro, voltando para o livro lá agora, esse livro ele é um livro, enfim, edição do governo, mas é uma análise dos evangelhos, uma análise política e social dos evangelhos. Então, eles têm toda essa estratégia e forma também de se manter em todos os grupos. Ok, para frente. Já falando agora das igrejas, de tudo que a gente viu lá. Esse foi o primeiro culto que eu participei nessa igreja, já eu vou explicar como é que é, mas eu tirei foto dessas duas, mãe e filha, elas estão com a minha Bíblia na mão ali. Depois do culto, elas me pediram para ver a Bíblia. O noivo de uma delas foi ali e pediu, me empresta a Bíblia, eu queria dar uma olhada. E elas ficaram 40 minutos folheando a Bíblia, admirando, olhando, porque é uma dificuldade muito grande conseguir Bíblia lá. Então, inclusive nós conseguimos achar um lugar para comprar Bíblias, compramos muitas Bíblias, mas é muito caro. Então, para nós, na nossa moeda, não se torna tão caro, mas para eles, uma Bíblia custava 8 dólares. Então, para quem ganha, o salário médio de um cubano é de 25 a 30 dólares. Então, para quem ganha 25 a 30, comprar uma Bíblia de 8 não vai comprar. E nós conseguimos achar um lugar onde tinha Bíblias num preço mais baixo, mais simples, algumas só Novo Testamento. Conseguimos comprar com a oferta dos irmãos para distribuir para algumas igrejas lá. Compramos quase 400 Bíblias, entre Bíblias infantis e Novo Testamento, mas isso não dá para nada. Não dá para nada, porque são muitas igrejas lá. Vamos adiante. Esse pastor, ele é um dos missionários cubanos, e quando terminou o culto, numa conferência para pastores que nós participamos, ele perguntou para mim, você tem uma Bíblia em português para me dar? Eles são muito autodidatas, eles estudam sozinhos, e aí esse pastor disse, olha, eu queria aprender o português. E aí, você tem uma Bíblia para me dar? Daí eu dei minha Bíblia para ele pediu para registrar, para tirar uma foto. Então, aquela Bíblia que na noite anterior as duas estavam folheando, lá no dia seguinte eu dei para ele,
E com certeza, ano que vem, se eu voltar lá, ele já vai estar falando português, porque eles estudam muito, muito mesmo, e são muito autodidatas mesmo, gente. Então, assim, é impressionante. Adiante, a foto agora com o filho dele. Uma das grandes necessidades lá é que eles não têm calçados. A maioria usa sapatos de couro, sapatos fabricados lá mesmo, mas é muito caro o calçado. Um sapato custa em torno de $35, ou seja, é mais do que um mês de salário. Então, nessa igreja, lá em Santo Espírito, tem um projeto de futebol com adolescentes do bairro. Nós fomos jogar com eles, daí eu vi um menino jogando bola com uma sapatilha de mulher, uma sapatilha assim, parecendo uma sapatilha de balé, muito fina. O campo era um misto de mato, pedra e terra. E então, com certeza, ele machucou os pés ali. Aí, no final do jogo, eu tirei meus tênis, dei para ele. E aí, depois descobri que era o filho do pastor para quem eu tinha dado a Bíblia. E aí, no culto, ele estava usando o tênis. Aí, eles pediram para... Pastor, tira a foto da gente de novo aqui. Né? Então, a gente tirou a foto lá para registrar. Né? A gente já pode se comunicar por e-mail. Então, vou mandar essas fotos para eles também. Pode ir adiante. Esse é o pastor Oscar e a esposa Adi. O nome dela é Adi. Eles não usam chapéu assim, tá? Que esses dias eles estavam saindo de viagem e iam passar numa praia, e aí ele colocou o chapéu. Mas esse é o pastor que nos recebeu e que nos conduziu lá o tempo todo. Ele é líder de um movimento, de um grupo chamado Cristo Centro. É esse grupo que nós apoiamos. Esse grupo tem a intenção de promover formação teológica, e hoje eles atendem 140 pastores, eles com formação teológica e sustento para esses pastores. Então, esses $25 a $30 que todo cubano ganha por mês, né, os pastores desse ministério também recebem, em parceria com igrejas aqui do Brasil e com igrejas de outros lugares. Então, ele é um dos coordenadores disso. Não sei se eu imaginei que ia ficar fraco mesmo, mas ali é o mapa de Cuba, e todos aqueles pontos vermelhos que você vê e os azuis ali são os pontos missionários que esse centro atende. Cristo Centro atende todos esses lugares aí. São 140 pastores. E adiante ainda eu quero mostrar para você a visão deles para 2020. Ter 100 igrejas organizadas, ter 400 missionários e 20 missionários no exterior. Como hoje eles podem sair do país, então eles já estão sendo treinados para evangelizar em outras culturas. Então, num dos dias lá, tinha um pastor americano que vive há mais de 20 anos na Venezuela, lecionando para eles como evangelizar em locais, em tribos onde não tem linguagem escrita. Então, eles já estão se preparando para isso. Né? Então, é um povo que tem muitas e muitas necessidades, mas um povo que está ligado demais em missões. E já você vai entender a estratégia deles. Aqui uma parte dos missionários desse centro, Cristo Centro, dos 140, 25 são sustentados por brasileiros. Então são 4 igrejas no Brasil: a Igreja Batista de Monte Serra, em Porto Alegre, a do Passo da Areia, pastor Cabral do Passo da Areia, quem coordena esse trabalho, essa parceria brasileira, uma igreja de Caxias do Sul, Igreja Batista da Comunhão, e uma igreja do Rio de Janeiro, da cidade de São João de Meriti. São 4 igrejas que sustentam esses 25 missionários. E a sua oferta foi para eles também. Então lá nós entregamos as ofertas para que eles pudessem se manter durante esse ano. A casa e igreja, primeira igreja batista de Santo Espírito, daquele pastor que eu mostrei. O lado esquerdo ali, onde está a sombra, né, é a casa dele. O lado direito é a igreja. Na verdade, igreja em Cuba é dentro de casa. O governo não permite que se construa templos. Então, as igrejas que já haviam sido construídas antes da Revolução permaneceram, têm os seus templos, mas depois disso as igrejas nascem nos lares, nascem nas casas. E é impressionante. Então, aqui são 2 casas. A casa onde é a igreja, ele destruiu as paredes por dentro para abrir espaço. Então, ele é um pastor privilegiado que tem uma igreja com uma excelente estrutura. E você vê o tipo de estrutura que é. Pode ir para frente aí. Né, um pouquinho da frente da igreja, grupo de louvor. Né, essa igreja tem toda uma estrutura, tem instrumentos, bateria, tem teclado, né, tudo com ofertas dos brasileiros e de outros países também. Data show, eles têm tudo lá. Pode ir para frente. Aqui os 140 missionários reunidos na conferência que fizemos. O pessoal que louva muito mesmo, louva com alegria. Você, durante todo o culto, vê eles assim, com as mãos levantadas, alegres, felizes, batendo palma ou batucando nas pernas. Tinha um senhor que eu vi num culto, domingo de manhã na igreja,
né, era uma música especial e ele ficava acompanhando a música nas pernas. Depois eu fiquei sabendo que ele era cego e uma outra senhora também cega da igreja. E eles, em tudo eles estão batucando, batendo, é o jeito de expressão deles. Vamos ir. No final da conferência dos pastores, olha a falta de estrutura, né? Nós temos tudo aqui. Os pastores tinham que almoçar em pé, porque não tinha onde sentar para poder almoçar, né? Então, alguns se abaixavam lá e comiam assim, gente. Tá? E essa igreja tem uma das melhores estruturas que nós conhecemos. A comida servida para os pastores, ali está o purê de banana que eu te falei, salsicha e o congriço. Né? É isso que era possível. E tudo isso foi possível alimentar os 140 missionários lá e levá-los até Santo Espírito com as nossas ofertas. Com as ofertas dos brasileiros, o projeto do Brasil é que pôde promover isso para eles. Vamos adiante, que tem bastante coisa. Aqui eu pregando lá para os pastores, certo? Nesse evento lá. Vamos adiante. Eles oraram por nós no final também, foi um momento, eu quis colocar essa foto, porque foi muito especial, receber a oração deles também, uma oração de gratidão por tudo aquilo que nós estávamos fazendo. Um acidente lá, um grupo, nós dividimos o nosso grupo em 2 ou 3 grupos diferentes, e um dos grupos, com 2 mulheres, tinham esse carro alugado, e foram fazer missão em um determinado lugar, e lá acabou que um ônibus bateu no carro deles, eles tiveram que esperar 6 horas. 6 horas parados. Eu coloquei a foto por causa disso. Tiveram que ficar 6 horas parados até que a polícia chegasse, até que viesse o pessoal do seguro para resolver tudo. E eles ficaram 6 horas parados. E não só o carro, todo mundo que estava no ônibus também. E aí se abriu a oportunidade para evangelismo. Enquanto estavam lá esperando, não tinham o que fazer, evangelizaram. E aí 2 pessoas se converteram nessa parada aqui, forçada por causa de uma encostada, na verdade, que o ônibus deu ali. Então, gente, em qualquer momento é a oportunidade de falar do Senhor. Esse é um dos missionários. Eu quero começar a falar sobre os missionários que eu conheci. Esse é o padeiro que eu falei. Aqui está ele, a esposa. Dentro do apartamento deles, a igreja é na casa deles. Pode passar, eu quero mostrar o que ele se esforçou para nos receber. Né? Ele gastou muito para fazer isso. Ele fez tudo muito bem feito. Mas um doce daqueles, aquela bomba de chocolate pequenininha assim, lá custaria numa padaria em torno de $1. Então ele realmente se puxou para fazer isso, né? Nos recebeu muito bem. Esse aqui é o quarto onde vivem, né, dormem os 5 filhos dele. Esse missionário tem 5 filhos. Não é comum lá, a maioria tem 2 filhos, mas ele tem 5. E nesse quarto, gente, é nesse quarto que é a igreja. Então aquela salinha pequena da frente, muito pequena, talvez 2 por 2,5, 2,5 por 2,5, alguma coisa assim. Eles estão se reunindo ali, mas ele quer reformar o quarto dos fundos para levar as crianças para lá, abrir a parede, fazer um arco e colocar a igreja aqui. As igrejas têm que se reunir em casa. Essa reforma, para que isso aconteça, isso e mais a cobertura nessa sacada ele vai colocar as crianças. As crianças vão se reunir ali. Essa reforma custa em torno de $1.200, nem R$3.000. Então, eles não têm esse dinheiro. Então, eles estão contando com as ofertas das pessoas de outros países para que possam fazer isso. E, gente, vale a pena investir, porque todas as igrejas lá crescem. Alguns missionários também que eu conheci, o da direita ali mora num lugar em Centro Havana. Centro Havana é um lugar turístico porque tem prédios antigos, mas é um lugar extremamente perigoso de morar porque há muito desabamento lá. Ele gravou um testemunho para mim, ele fala que muita gente morre porque cai um pedaço de uma casa em cima, porque a casa desaba. Ele falou assim, olha, para turismo é excelente, é muito bonito, o turista vai lá tirar foto, mas para quem vive lá é muito perigoso. O outro missionário ali, ele trabalha num lugar onde é a cidade mais satânica de Cuba. Ok, eu quero mostrar então a próxima foto. Isso é uma igreja. Tá? É a casa do missionário. A parte de trás, lá em cima, são outras casas. A casa dele é a parte de baixo. E a casa é pequena, os cômodos são pequenos, a igreja se reúne ali na frente. Aqui tá, ele é o da direita lá, o pastor Alexis, muito animado, muito querido ele, nos recebeu muito bem. Quem está com o microfone é um irmão do Rio de Janeiro que ficou hospedado na casa dele. Isso foi num culto que eu preguei lá. Pode botar outra foto. As crianças, todo mundo participa do louvor, se envolve, faz. Então pega lá uma meia-lua tem aos montes lá, aquele instrumento, é um pandeiro aberto, né? A meia-lua usa os outros instrumentos. E o detalhe desse culto é o seguinte, numa tarde, o irmão Leandro, aquele que apareceu na foto, ele chegou lá e os vizinhos do pastor estavam tocando música cubana. Estavam com instrumento de sopro, estavam com contrabaixo, aqueles acústicos, tocando lá e cantando. Aí ele foi até os vizinhos, conversou com eles,
cantou junto com eles, pediu música, eles foram cantando. Aí depois ele falou assim, gente, olha, eu sou brasileiro, eu gosto demais da música cubana, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar de Jesus. E quando ele falou em Jesus, o homem fez assim para ele, pediu para ele parar, virou para dentro de casa, chamou a mulher, veio junto com a esposa dele, mais outras 2 mulheres, que deviam ser vizinhas, esposa dos outros músicos ali, e falou para elas assim, senta aí e escuta o que ele tem para dizer. Impressionante, falou em Jesus, ele disse, não, vem cá, vai ouvir. E aí ele falou de Jesus, apresentou o plano da salvação e convidou para que eles fossem o culto da noite. O culto da noite, daí é esse culto aqui, fui eu que preguei aqui, daí das 4 pessoas daquela casa foram lá, 3 mulheres se converteram e mais um adolescente se converteu nesse culto. Então é um povo que está muito aberto para o evangelho, gente. É um povo que realmente está muito aberto. Outra igreja, eu quero passar um pouquinho mais rápido agora para você ver as estruturas de como são as igrejas lá. Nós sempre conhecíamos as igrejas, conhecíamos os pastores, eles apresentavam o seu projeto. O pastor está aqui nos mostrando o projeto. Eu quero uma pausa aqui rapidinho para dizer que a igreja é ali onde está a flecha vermelha, sinalizando o ponto verde, onde é a igreja. E essa igreja, pequenininha, com 20 e poucas pessoas, tem mais 4 congregações, está sinalizado, ele fez de caneta para a gente lá, e lá onde eu circulei é o ponto mais distante, 25 quilômetros da igreja dele, que ele atende ou de bicicleta ou a cavalo. Então, esse pastor que você viu antes ali, ele atende 4 congregações com uma igreja pequena de 20 e poucas pessoas. Então, um povo que trabalha demais pelo evangelho. Eles fazem muita coisa mesmo. Pode ir adiante. Sempre que terminávamos, nós orávamos pelo missionário e deixávamos uma oferta financeira para eles lá também. Um outro missionário que eu quero compartilhar a história dele e da família dele com você, também nos apresentando o projeto ali. Pode ir adiante. Essa é a igreja dele. Eles se reúnem embaixo de uma árvore. A história desse missionário é que ele tinha uma casa no centro da cidade, uma casa com uma estrutura boa para a igreja, e a igreja cresceu, já estava com mais de 30 pessoas, e aí o governo tirou ele da casa, porque, em princípio, até pouco tempo atrás, tudo pertencia ao governo, né? Então, a casa era do governo, o governo tirou ele da casa, levou ele para esse lugar, na área rural, muito longe, e a desculpa era que nessa casa ali, pode ir para frente, vai aparecer um pouquinho da casa, nessa casinha morava uma família que tinha um filho doente. E aí o governo tirou essa família de lá e colocou na casa dele, no centro da cidade, e levou ele para aí. Mas isso foi uma estratégia para desarticular a igreja. Então, hoje a grande dificuldade é que as pessoas não têm transporte até lá. Então as pessoas caminham muito, caminham 15, 20 quilômetros para chegar na igreja. E eles se reúnem ali embaixo da árvore. As filhas dele, que escreveram cartas para os jovens do Brasil, ali para a igreja do Leandro, a esposa do pastor da igreja do Leandro, falou para as mulheres, e daí elas escreveram uma carta e pediram para tirar foto também. Aqui nós oramos por eles, também oramos, eles cantaram com muita alegria para nós, as meninas pegaram violão, mas percebe a dificuldade deles. Então hoje o que eles oram é o quê? Precisamos de transporte aqui na nossa região para que as pessoas cheguem mais facilmente ao culto. Outra igreja, essa igreja você está vendo sendo construída, mas já utilizada como templo já. E aqui é o seguinte, eu te falei antes que não pode construir templos, né? Mas isso é dentro da propriedade de um pastor. Hoje eles já podem comprar suas casas, então alguns têm casa particular. E aí nos fundos, ele tem um bom terreno, ele está levantando a igreja. E eles já se reúnem assim, só com uma lona por cima, com algumas poucas cadeiras, a maioria emprestada. Nós fomos em vários cultos em que as cadeiras eram levadas de uma igreja para outra, porque era cadeira de PVC, muito caro e não se sabe onde tem para comprar. Perguntamos para o pastor, onde a gente pode comprar para ofertar para alguma igreja? Olha, eu ouvi que numa certa província talvez tenha. Então é assim a situação lá, pode ir adiante. O batistério que ele construiu no quintal dessa igreja lá, na casa dele. Uma outra igreja pequena, essa igreja foi inaugurada nesse dia, uma igreja para iniciar lá precisa ter 18 membros, então tem 18 pessoas convertidas e batizadas, já se torna igreja. E eles já começam a treinar pessoas para assumir aquele trabalho e já se tornar pastor, já começam a estudar naquele Cristo Centro. Então a estrutura da igreja é assim, gente, no quintal, um posto no meio do quintal, espalha as cadeiras ali, e essa é a realidade deles. Ali o grupo que é o grupo que está iniciando a igreja, os membros fundadores ali, certo? Pode ir adiante. Eu quero terminar com a história desse pastor, dessa casa aqui, foi o que mais me impressionou. Você olha, é uma casa simples, pequena, pode ir adiante. Dentro da casa é assim, ele abriu as paredes, e essa é a igreja Porta de Salvação,
E nessa foto aqui o detalhe é aquela frase, né? Dá-me, Senhor, para dar para a tua obra. Esse é o desejo de todo cristão lá. Eles ofertam muito, eles dão muito, apesar de ganharem pouco. E eles realmente querem investir no reino. Realmente querem investir no reino. Então esse é o sentimento que nós vimos lá. E eu quis registrar essa foto, porque realmente foi isso que nós vimos. Você está vendo no fundo lá um quadro, lá, um mapa. Aquilo é um mapa feito pelo pastor, pode colocar agora, feito com papel pardo. É o projeto dele, ele está sinalizando aonde ele tem trabalhos evangelísticos. Então, essa igreja que funciona naquela casa, uma situação bem precária, mas ele tem 38 batizados, ele tem 12 pessoas se preparando para batismo, e ele tem 11 congregações. Um pastor de 60 anos, você olha para ele, parece que ele tem 75, que atende 11 congregações. E no mapa dele ele fez essa legenda aí, nós vimos em cada casa onde tinha gente convertida, onde tinha gente que era satânico ou de religião afro, onde tinha testemunho de Jeová, onde tinha alcoolismo, onde acontecem muitas mortes, onde tem casas de festa que eles colocaram lá como onde predomina, principado, onde predomina o adultério, as casas de festa, as boates da região lá. Então nesse mapa que ele fez, ele sinalizou tudo isso. E ele atende 11 congregações. Pode colocar para frente. Esse é o pastor e a família. E esse foi o caso que mais me marcou, porque ele tem esses 11 trabalhos, além da igreja dele, investindo em pessoas, motivando pessoas a estudar nesse centro, ter uma preparação teológica. Ele já tem outros pastores formados já nessas 11 congregações, que ainda não são igreja, mas juntando todo esse grupo, são 171 pessoas batizadas. Então percebe como dá para fazer a obra, percebe como dá para investir a vida no reino. Esse pastor tem feito isso. E ele estava com uma dificuldade, que era o seguinte, pode passar aí a foto? Ele estava com uma dificuldade, nós oramos por ele, mas ele atende tudo isso de bicicleta. E a bicicleta dele quebrou, e não tinha mais conserto, não tinha mais como. Pode adiante aí. No final, depois de orarmos por ele, depois de orarmos pela família e darmos uma oferta para a igreja, nós com um grupo nos reunimos e demos uma oferta para ele comprar uma bicicleta, em torno de $50 a bicicleta. É uma bicicleta velha, não é nova não, é usada, tá? Em torno de $50 que ele precisava para comprar uma bicicleta, e nós demos essa oferta para ele lá. Então foi alguém assim que marcou essa experiência com ele lá. Queridos, eu queria falar com você, eu tenho alguns vídeos para mostrar, mas o tempo está passando. Eu vou passar só 2 vídeos, depois eu quero deixar uma palavra com você. Abre para mim, eu quero mostrar a forma como as pessoas louvam, aquilo que a gente viu lá, né, que realmente nos impressionou. E depois eu quero compartilhar rapidamente, eu sei que o tempo já avançou bastante, mas eu quero compartilhar aquilo que eu senti naquele país. Pedro, coloca para a gente então o primeiro vídeo aí. Pode desligar a luz já para facilitar a luminosidade aí, por favor. O povo lá vibra assim mesmo, gente. Eles pulam, eles cantam. Isso é dentro de um apartamento. Eu perguntei para o pastor dessa igreja, que é aquele que estava tocando piano, perguntei, pastor, mas os vizinhos não reclamam? Ele disse, não, a gente faz tudo dentro do apartamento, porta fechada. E eu achei que era tudo em silêncio, baixinho, mas era assim. Essa vibração toda. Pode passar, passa para o outro vídeo. Vamos só mais um. Pode desligar aí e coloca outro vídeo para mostrar como é que o povo é animado, o que eles fazem lá e a estrutura deles. Mas eu perguntei para ele, pastor, como é que vocês fazem no apartamento, né? Ele disse, não, a gente fecha a porta, tudo ali dentro, tudo tranquilo. E então é assim desse jeito, num apartamento. Aqui lá em Santo Espírito, a igreja que eu falei, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é o seguinte, antes de começar o culto, eles deixam um DVD tocando. Se puder botar o som aí para a gente ouvir rapidinho aqui, só para vocês entenderem. O culto não começou. As pessoas chegam na igreja, se tem qualquer música tocando, eles não ficam conversando. Eles sentam e acompanham a música. Então, se tem um vídeo tocando, se tem uma música num CD, eles cantam. Isso aqui, o culto não começou. Faltavam uns 15 minutos ainda para o culto. E é assim, gente. Só quem não está cantando é os brasileiros ali, né? A gente não está acostumado com isso. Então, esse era o pessoal do grupo. Mas olha o resto. Olha os outros como é que são.
lá sentado, você via que a voz das pessoas cobria o som da música do DVD. Aí tá bom. Gente, o que foi que eu senti lá? O que foi que eu vivi nesses dias? O que Deus falou comigo? Eu quero usar aqui com você um exemplo de alguém da palavra de Deus, um exemplo bíblico, que é o exemplo de Moisés. Eu quero tirar Moisés como nosso exemplo, para a gente entender aquilo que interessante, assim, coisa de Deus mesmo. No início do culto, alguém estava orando aqui na oração, falou: Deus, nos mostra qual é a nossa missão. E isso eu nem comentei exatamente sobre o que eu iria falar, só falei que ia comentar sobre a experiência lá, mas é realmente sobre a nossa missão. Esse é o objetivo que eu quero compartilhar, isso que eu ouvi de Deus nesses dias lá. Se você abrir a tua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 1, 2, 3, 4, você vai ver ali o início da história de Moisés, e nós não vamos ler nenhum texto corrido agora, mas eu quero situar você na história de Moisés. Você que conhece a história sabe que ele, quando criança, quando bebê, para ser protegido, a mãe o colocou num cesto e colocou ele no rio, porque as crianças de 2 anos para baixo estavam sendo assassinadas, porque o faraó não queria nenhuma ameaça ao seu reino. E ele acaba caindo no próprio palácio de Faraó, é criado ali como filho de Faraó, né, como filho da filha, né, como um príncipe do Egito. Ele é criado ali dessa forma, então, Moisés. E Moisés até os 40 anos vive no palácio. Depois disso, ele não se identifica com o palácio, começa a se identificar com o seu povo. Ele entendia que ele pertencia ao povo que era escravo, e ele acaba assassinando um egípcio lá por injustiça, e ele tem que fugir. E passa mais 40 anos no deserto. Passa 40 anos longe, distante de tudo aquilo que ele havia, da cultura que ele havia adquirido, distante de toda a regalia do palácio. E ele passa agora, em vez de ter um reino, em vez de ter uma coroa, ele tem uma ocupação. Ele está lá cuidando dos rebanhos do seu sogro. E ele passa 40 anos nessa ocupação. 40 anos ele passa numa profissão solitária, distante das pessoas, trabalhando como pastor de um rebanho, o rebanho do seu sogro. Ele está ali cuidando desse rebanho, e nesse momento, depois de 40 anos, ele tem um encontro com Deus. Ele se encontra com Deus, Deus aparece para ele num arbusto que pega fogo, mas não se consome, não se queima, e então Deus dá a ele um chamado. Deus o chama para si e diz para ele qual é a missão dele. Então Moisés recebe de Deus uma tarefa, uma missão. Um homem que antes tinha um palácio, um homem que antes tinha uma ocupação, agora esse homem tem uma missão. E eu queria que você entendesse isso, eu queria que você se visse nessa história. Você talvez tenha uma coroa, você talvez tenha o seu palácio, tudo aquilo que você construiu e aquilo que você conseguiu conquistar. E talvez você tenha a sua ocupação, as suas responsabilidades, mas nada disso faz sentido se você não tiver uma missão. Deus chama então Moisés para encontrar o sentido da sua vida. Deus o chama para uma missão. E aí quando Deus o chama para essa missão, ele faz alguns questionamentos. Primeiro ele diz: Deus, quem sou eu? Você vai ver isso no capítulo 3. Deus, quem sou eu para ir até o Egito, voltar lá e dizer a Faraó que libere o povo? Quem sou eu para fazer isso? E talvez seja essa a sua pergunta: quem sou eu para contribuir com o reino dos céus? Quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Quem sou eu para investir o que eu tenho no reino de Deus? Quem sou eu para falar do amor de Deus? Eu nem sei falar direito. E Moisés, ele questiona: Deus, quem sou eu para fazer isso? E aí Deus diz: olha, Moisés, não é quem é você. A questão não é você. Moisés, eu sou Deus, sou eu que estou mandando. Vai lá e fala para Faraó. Moisés questiona de novo e ele diz: Senhor, mas se eles me perguntarem quem é você, o que eu vou dizer? E aí o foco de Moisés muda. Moisés muda, não é mais quem sou eu, mas Deus, quem que eu vou dizer para eles que é você? E Deus diz: Moisés, eu sou Deus, eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou o que eu quiser ser, Moisés. O importante não é quem você é e nem o que eu sou, mas a missão que eu tenho te dado. E aí Moisés continua relutando, mas o Senhor olha para ele e o chama naquele momento. E aí eu queria usar essa expressão com você. O Senhor pergunta para Moisés: Moisés, o que é que você tem nas mãos? Você vê isso no capítulo 4. Moisés, o que você tem nas mãos? Ele tem uma vara, ele tem o cajado dele, ele tem aquilo que ele usava na ocupação dele. Era aquilo que ele conhecia. Apesar de ter conhecido o palácio, agora a sua vida era isso. E aí Deus diz para ele: Moisés, joga isso no chão. Esse cajado se transforma numa cobra. O Senhor diz para ele: Moisés, pega pela cauda essa cobra, ela se transforma de novo num cajado.
E Moisés diz, é com esse cajado, é com isso que você tem nas mãos, que você vai fazer os sinais que eu vou te dizer. Moisés, você não crê ainda, então coloca a mão no peito, e a mão, quando ele tira, essa mão está leprosa. Moisés coloca de novo, Deus está provando para ele o poder, quem é Deus e os sinais que ele vai fazer. E a grande questão que eu ouvi de Deus lá e entendi de Deus é que o mínimo dizer é que nós reclamamos de barriga cheia, gente, porque nós temos tudo. Nós temos toda a estrutura como igreja, nós temos todos os recursos como país, nós temos todos os recursos como salário que nós ganhamos. E nós nos perguntamos, Deus, quem sou eu para contribuir com o teu reino? Deus, quem sou eu para fazer alguma coisa para o teu reino? Deus, que condições eu tenho? E Deus está dizendo, filho, a pergunta não é essa, não é quem você é. E aí nós perguntamos, Deus, mas como que eu vou fazer a obra? Deus, eu não sei o que falar, Deus, eu não sei o que dizer para os meus colegas de trabalho ou de faculdade que vivem situações muito boas, não estão passando por problema nenhum e eu não sei o que dizer para eles. Eu não sei o que dizer para pessoas que estão sofrendo, estão em situações muito ruins, eu também, Deus, eu não sei o que fazer. E aí Deus diz, filho, não é isso. Olha para a missão que eu te dei. Não se preocupa com aquilo que você tem, não se preocupa com aquilo que você tem nas mãos. Deus simplesmente quer usar o que Ele já te deu, porque as coroas que você tem, o reino que você tem, foi Deus que te deu. A ocupação que você tem, o que você tem nas mãos, também foi Deus que te deu. Deus quer que você use isso para o reino dEle. Eu aprendi nessa viagem que o reino dos céus, ele se manifesta de formas diferentes em diferentes lugares. Então Deus quer manifestar o seu reino através de você, querido. É através daquilo que Ele te deu, através dos recursos que você tem. E aliás, os recursos que nós temos, eu aprendi muito isso, servem para demonstrar amor. Servem para que a gente use isso para o reino dos céus. Então assim, queridos, eu queria que você entendesse que você é privilegiado. Queria que você entendesse que você vive numa condição privilegiada, que você tem uma situação que foi Deus que te proporcionou, e Deus não te deu isso, Deus não te colocou nessa situação simplesmente para você desfrutar. Deus te colocou nessa situação, Deus te deu a ocupação que você tem, Deus te deu a coroa que você tem, o reino que você tem, todas as tuas posses, para que você cumpra com a missão. É para isso que nós estamos aqui. Então eu quero dizer para você que você tem o dever de usar tudo que você tem para o reino dos céus. Nós tomamos uma posição como família, assim chegando da viagem, nós tomamos uma posição e dissemos, olha, nós vamos como família adotar um missionário lá. E gente, é muito simples, é muito baixo o valor. Como eu falei, 25 a 30 dólares você sustenta um pastor lá, porque qualquer pessoa, qualquer cubano ganha esse valor. Então você pode sustentar 1, 2, 3, quantos você quiser. Use os recursos que você tem para investir no reino. Use os recursos que você tem para investir em missões. Nós tivemos há pouco tempo atrás um grupo de missionários aqui falando sobre a obra, falando sobre o que tem acontecido. Não foca simplesmente nas coisas que você tem, em querer desfrutar disso. Isso não é simplesmente para você desfrutar. Eu aprendi isso e eu quero que você entenda que tudo o que você tem é para investir no reino. Então, uma decisão que nós propusemos no nosso coração como família, esse ano é o ano que a gente gostaria de trocar de carro, inclusive o carro tem dado problema, a gente vai ter que trocar, com certeza, mais adiante esse carro, mas nós tomamos uma decisão, não vamos comprar um carro novo. Vamos comprar um carro no valor mais baixo, porque o valor que nós iríamos investir num carro novo, a gente quer investir em missões, a gente quer investir no reino. Os recursos que nós temos é para investir na obra do Senhor. E investir em Cuba é muito fácil, é muito baixo o valor. Então nós podemos realmente fazer diferença naquele país, na situação que eles vivem, porque é baixo para você investir lá. A visão que Deus deu a respeito daquele país, para que nós tivéssemos um projeto brasileiro e investindo lá, foi o seguinte. Em 2008, quando o pastor Cabral, pastor da igreja Passo da Areia em Porto Alegre, quando ele visitou o país, numa oração, Deus deu para ele uma visão, e a visão era de uma represa, e essa represa muito grande, contendo muita água, e de repente essa represa ia se rachando, e a água começava a extravasar, começava a sair, de repente se rompia essa represa, e as águas inundavam aquele país. Deus falou para ele, o evangelho nesse lugar está represado, mas eu vou romper essa represa. Então, gente, você pode fazer parte disso. Desde 2008, as igrejas brasileiras estão investindo lá, e não só do Brasil, mas de outros lugares estão investindo, e eu quero convidar você para fazer parte da obra do reino de Deus. Não viva a sua vida desfrutando do seu reino e da sua ocupação. Entenda que você tem uma missão, e é para isso que você está aqui. Essa é a palavra que Deus me deu, foi o que Deus colocou no meu coração, e eu gostaria que você levasse isso para casa, no seu coração também. Feche seus olhos, eu quero orar com você. O pessoal pode chegar aqui para a gente cantar uma música.
que simboliza justamente isso. A música que diz: aqui estou, Senhor, não precisa procurar mais ninguém. Eu estou aqui para fazer a tua obra, eu estou aqui para fazer o teu reino acontecer nesse lugar. Então, querido, esteja à disposição de Deus. Feche os teus olhos e eu quero orar contigo. Senhor Deus, nós estamos à tua disposição. Senhor Deus, o que nós queremos é poder não só desfrutar das coisas que temos, mas poder desfrutar do teu reino ao anunciar o teu reino, levar o teu reino adiante, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a entender a situação que vivemos, o como somos privilegiados, o como temos tudo em nossas mãos, o como temos todo o recurso e todas as condições para fazer a tua obra, para anunciar o teu reino, Pai. Nos ensina, Deus, a não ficar dando desculpas, a não ficar questionando quem nós somos, que condições nós temos, porque o reino não é nosso, a obra não é nossa, o reino é teu, a obra é tua e nós também somos teus. Então é tu quem nos dá a capacidade de fazer a obra no teu reino, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a não viver de forma egoísta, mas nos ensina, Deus, a viver investindo no teu reino, investindo os recursos que tu nos deu, como uma forma de demonstrar amor, investindo, Pai, a nossa vida, o nosso tempo, investindo as nossas orações, investindo o nosso coração em favor daqueles que não te conhecem, seja aqui no Brasil, ou seja em Cuba, seja onde for. Pai de amor, em nome de Jesus, que nosso coração seja movido por isso. E que não sejamos pessoas egoístas, que não vivamos a nossa vida simplesmente desfrutando daquilo que temos, dos bens que adquirimos, Pai. Mas em nome de Jesus nos ensina a investir tudo isso no Teu reino, para que realmente o Teu reino cresça e Jesus volte logo para buscar a Tua igreja. Essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso desejo. E eu faço essa oração, Pai, no nome de Jesus, te pedindo que a cada dia Tu renove esse desejo e esse valor do reino no meu coração, para que eu possa investir no Teu reino, Pai. Essa é a minha oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. Quero que você fique em pé, quero que você cante essa música com consciência de que você está dizendo isso para Deus. Então, se isso é uma verdade para você, diga para Deus: Deus, eu estou aqui, não precisa procurar ninguém mais, eu estou aqui para fazer o teu reino, para fazer a tua obra. E se você quiser conversar mais, quiser saber de mais experiências, pode conversar comigo depois. Tem muitos detalhes que eu gostaria de falar hoje, não falei, mas nós podemos conversar. Eu posso te falar mais sobre o Evangelho naquele lugar e aqui as possibilidades que você tem para contribuir com isso. Deus te abençoe. Não quero perder as coisas que me faltam por fazer, as coisas que me faltam por viver em Ti. Não quero esquecer as coisas que pensaste para mim, os sonhos que me deste alcançarei por Ti. Não tens que buscar a ninguém mais, eu quero ir. Aqui está meu tempo e as minhas horas. Aqui estou, minha vida é para Ti, em Ti eu quero investir. Aqui estão minhas mãos e a minha voz. Aqui estou, aqui estou. Pronto eu quero estar, os dons que me deste vou usar, os anos que me deste eu viverei por Ti. Vou conquistar a terra que me deste sem parar. Farei o que me pedes e verei por Ti. Não tens que buscar a ninguém mais, eu quero ir. Aqui está o meu tempo e as minhas horas. Aqui estou, minha vida é para Ti, em Ti eu quero investir. Aqui estão minhas mãos e a minha voz. Aqui estou, aqui estou. Não tens que buscar a ninguém mais, eu quero ir. Aqui está meu tempo e as minhas horas. Aqui estou, minha vida é para Ti, em Ti eu quero investir. Aqui são minhas mãos e a minha voz. Aqui estou.
aqui estou. Queridos, Deus te abençoe, que você saia daqui com o coração cheio da obra de Deus, que você saia daqui na certeza de que você tem lugar no reino de Deus, que a missão do Senhor está nas tuas mãos. Deus te abençoe, uma boa semana. Não tens que buscar a ninguém, mas eu quero ir. Aqui está meu tempo e as minhas horas. Aqui estou. Minha vida é para ti, a quero investir. Aqui estão minhas mãos e a minha voz. Aqui estou. Não tens que buscar a ninguém, mas eu quero ir. Aqui está meu tempo e as minhas horas. Aqui estou. Minha vida é para ti, a quero investir. Aqui estão minhas mãos e a minha voz. Aqui estou. Aqui estou. Aqui estou.